continua aqui com a gente porque ele vai falar também, né, que ele está acompanhando desde os primeiros passos aí, a história de um homem que foi morto junto com um amigo, Duzinho, foi morto junto com um amigo dele lá em... como é que chama a cidade lá? Agora me ficou, não é Jabuticatubas, não. Qual foi a cidade, o Rangel? Baldim, que foi o Duzinho, o Edmar, O Duzinho, ele foi enterrado na semana passada, eu acompanhei o velório dele, acompanhei o enterro, ouvi os moradores. O corpo do Edmar estava esperando para ser liberado e ele foi enterrado hoje, né, Vinícius? Exatamente, Barroso, esse enterro aconteceu hoje à tarde, num clima de muita comoção, né? O corpo dele ainda estava no IML, aguardando exames periciais. A identificação do Duzinho foi mais rápida, mas a gente sabe que quando os corpos já estão em estado avançado de decomposição, esse trabalho às vezes é de fato bem demorado. E esse caso ainda rondado de muito mistério, né? Porque embora 4 homens tenham sido presos na semana passada, a gente ainda não tem as informações de quem mandou matar de fato os dois. Por quê? Os 4 que foram presos, eles falaram assim, olha, fomos contratados para indicar aonde o Duzinho morava. E aí acabou que o trio que chegou aqui e queria encontrar o Duzinho, foi lá na fazenda, pegou eles, levou para o meio do mato, mataram e abandonaram os corpos. Mas quem são esses 3 que contrataram os amigos lá que moravam em Baldim para indicar a casa do Duzinho? Qual foi a motivação de fato desse crime? Tinha uma relação com um possível golpe que o Duzinho tinha sofrido na venda de terrenos em 2022? Era por causa de algum outro negócio que o Duzinho fazia? Ele, como a família mesmo disse, ele era catireiro, fazia vários negócios, vendia imóveis, vendia aos automóveis também. Então, assim, a gente ainda não tem essas respostas e sabe que a polícia está investigando. Esse caso está com a regional de 7 Lagoas e o delegado estava empenhado lá em quebrar o sigilo bancário, telefônico do Duzinho, do Edmar, para saber por onde eles tinham passado, a localização dos telefones, mas também para saber se foram retirados, foi retirada alguma quantia da conta bancária, né, do Duzinho. Então, assim, muitas perguntas sem respostas. Nós tivemos o encontro dos corpos que deu um certo alívio para a família, isso eles relataram, né? Mas que a motivação ainda não foi esclarecida e nem os possíveis mandantes, ou não. Às vezes esses que foram presos, eles contaram uma outra história que na verdade não é o que corresponde à realidade. Isso a polícia tem que dar resposta e a gente sabe que nesses casos, entender esses passos, né? As pessoas às vezes ficam assim, vocês ficam revirando demais nas histórias, não precisava de tudo isso, já encontraram os corpos lá, para quê? Mas entender a motivação e como eles foram mortos, isso determina a pena daqueles que serão responsabilizados, né? Se a morte foi por arma de fogo, se ela foi com tortura, tudo isso é levado em consideração quando os responsáveis forem ser julgados. Então, a polícia, por isso esse trabalho importante da polícia, e aqui, Barroso, a gente tem cobrado insistentemente da Polícia Civil, né? Nos 2 casos, o de Baldinho, de Jaboticatubas, uma presença, uma resposta. A gente sabe que muitas vezes a culpa não é dos funcionários, dos servidores da Polícia Civil, é da falta de estrutura, da falta de viatura, da falta, enfim, né? Mas a população não tem nada a ver com isso, a população precisa da resposta. Por isso as investigações são necessárias, as conclusões dos inquéritos e neste caso nós também ainda não temos muitas respostas, a polícia não está querendo dar muito papo pra gente, mas nós estamos aqui no trabalho de fato de informar a sociedade e de repassar e dar visibilidade ao trabalho que precisa ser feito, né, Barroso? Você vê, Vinícius, o quanto é importante o trabalho da polícia. Porque